Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo vai faturar boa grana com venda de David Neres ao Napoli. Somando valor fixo e bônus, a operação pelo brasileiro deve ser fechada na casa dos 28 milhões de euros, 169 milhões de reais na cotação atual da moeda. Notícias do São Paulo. O negócio entre Benfica e Napoli pelo atacante David Neres avançou, e o acordo já deve ser oficializado em breve. O São Paulo vai receber uma bolada com toda a operação e está animado com os valores. Somando valor fixo e bônus, a operação pelo brasileiro deve ser fechada na casa dos 28 milhões de euros, 169 milhões de reais na cotação atual da moeda, segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio. O tricolor paulista deve receber cerca de 5 milhões de reais pela negociação por conta das leis da FIFA. Por ser o clube formador de Neres, o São Paulo tem direito a receber 3% da taxa de solidariedade, devido ao jogador ter atuado pelo clube até os 19 anos de idade. Neres vai render bolada. David Neres deve viajar para a Itália no próximo domingo, 18, e já realizar os exames médicos no dia seguinte e ser anunciado como novo reforço. A equipe está animada em contar com o cria de Cotia. Assinando com o Napoli, o brasileiro encerra sua passagem pelo Benfica após 2 anos. Entre altos e baixos, ele deixou sua marca e o clube gostaria de ter ficado com eles, mas Neres quer atuar com mais frequência. Ao todo foram 83 jogos disputados, 17 gols marcados e 26 assistências. Além disso, o atleta foi campeão português com a equipe na temporada 2022-2023. A torcida benfiquista lamentou a sua saída. Nesta sexta-feira 16, Juan foi anunciado como reforço do Gostep. São Paulo lucra 5,4 milhões de reais com a transação. A diretoria vai usar os valores a receber de Juan para continuar com um bom fluxo de caixa e no pagamento das dívidas. Com a venda de Juan e todos os movimentos da janela, o São Paulo chegará a 74 milhões de reais em arrecadação com vendas. Restam 100 milhões de reais para bater a meta de 174. Alguns ativos ainda podem ser negociados e vendas em dezembro podem acontecer. Arboleda se envolve em polêmica ao comentar declaração de Ilcinho. Inveja é grande. Ex-jogador fez fortes críticas ao técnico Zubeldia e revoltou os são paulinos. Momento positivo do tricolor. O São Paulo vive uma boa fase. A equipe de Zubeldia está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro e conseguiu segurar o empate contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Com a moral do elenco nas alturas, o clima acaba ficando mais leve, o que é imprescindível com tantas decisões acontecendo em pouco tempo. A próxima partida pelo Brasileirão, por exemplo, é definitiva para a sequência. Apesar disso, o que acabou se destacando nesta semana foram comentários de internautas, torcedores e ex-jogadores sobre o trabalho de Luiz Zubeldia no São Paulo. Ilcinho fez forte declaração sobre o técnico. Arboleda não deixou barato. Em publicação divulgada pela emissora TNT Esportes, Ilcinho, ex-jogador, comentou: "Eu acho o sistema de Zubeldia falho desde o início." Além disso, destacou que o São Paulo é muito vulnerável. Arboleda, zagueiro e xerife do tricolor no sistema defensivo, fez um comentário que alfinetou de maneira pessoal o ex-atleta. A inveja é grande, lamentavelmente. Comentários como estes são feitos para desestabilizar o ambiente vitorioso e saudável que está sendo cultivado dentro do São Paulo. A equipe está focada em trazer mais um título para sua torcida. Confronto aguardado. No Brasileirão, o tricolor paulista está almejando voos maiores e deseja o título brasileiro. Apesar de improvável, é uma realidade que pode acontecer, visto que a parte de cima da tabela está embolada. A próxima partida será definitiva para este processo. O São Paulo enfrentará o Palmeiras, 4º colocado, e precisa vencer para adentrar ao G4 da competição, e se aproximar ainda mais do líder. Patrick do São Paulo bate cabeça no gramado, fica desacordado e deixa o estádio de ambulância. Lateral esquerdo disputa a bola com Estevão e cai. Jogador foi levado ao Hospital Albert Einstein. O lateral esquerdo Patrick Lanza, do São Paulo, saiu de ambulância do gramado do Allianz Parque no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras após disputar uma bola com Estevão, cair de cabeça no gramado e ficar desacordado. Ele foi prontamente atendido e deixou o estádio consciente. Acompanhado dos profissionais do clube, passou por exames de imagem no Hospital Albert Einstein. Segundo informou o clube, ele vai dormir no hospital.
Consciente com um quadro estável, o atleta passará a noite internado no Hospital Albert Einstein para observação, seguindo o protocolo médico e assistido por profissionais do São Paulo. No fim da noite deste domingo, Patrick publicou uma foto no hospital e tranquilizou a torcida são paulina. O atleta, que apareceu na imagem usando tipóia, permanecerá em observação. O jogador de 21 anos entrou no jogo ainda na primeira etapa, para substituir Ferreira, que sentiu dores na coxa. O lance da disputa de bola aconteceu poucos minutos após o Palmeiras abrir o placar do jogo em que venceu por 2-1. A cena causou desespero nos jogadores dos dois times. O jogador foi atendido pelos médicos de São Paulo e Palmeiras e também pelos socorristas de plantão. Durante o atendimento, torcedores do Palmeiras bateram palma para o jogador. Por conta do problema, o auxiliar técnico Maxi Coberas promoveu a entrada do zagueiro Alan Franco. Lucas lamenta a confusão após o clássico e pede mudança de foco ao São Paulo, pensar no Nacional. Atacante diz que o tricolor apresentou pontos positivos contra o Palmeiras mesmo com a derrota sofrida no último minuto. O atacante Lucas foi um dos poucos personagens do Choque Rei a atenderem a imprensa após o fim do jogo no Allianz Parque. Em rápido contato com os jornalistas, o São Paulino lamentou a confusão generalizada ao fim da partida vencida pelo Palmeiras por 2-1. Clássico é clássico, é um jogo à parte. Independente do momento de cada equipe, é como se fosse uma final. Os ânimos ficam à flor da pele, todo mundo de cabeça quente. É assim, faz parte, a gente lamenta a confusão. Um jogo pegado, às vezes uma confusão ou outra até faz parte, mas a gente lamenta. Não sei como aconteceu, como se iniciou, mas é lamentável em um grande jogo como esse. Agora é ir para casa, descansar e pensar no Nacional, afirmou. Na visão do atacante são paulino, o desempenho coletivo do tricolor precisa ser elogiado. Afinal, a equipe foi a campo com uma formação alternativa e fez uma partida de igual para igual com o atual campeão brasileiro. O gol da vitória palmeirense, inclusive, foi anotado nos acréscimos do segundo tempo. Desempenho positivo. Óbvio que falar isso em uma derrota é difícil, mas levando em consideração que entramos com um time totalmente alternativo, com jogadores que não vinham atuando, uma formação diferente com 3 zagueiros. Batemos de frente com uma grande equipe, um jogo muito equilibrado e isso fica de positivo. O campeonato é longo, grandes jogos, desgastante. Ter essa alternativa e contar com outros jogadores é positivo. Derrotado no clássico, o São Paulo volta ao foco para a disputa da Conmebol Libertadores. Na quarta-feira, o tricolor encara o Nacional no Morumbi, valendo vaga nas quartas de final da competição mais importante do cenário continental. Na ida em Montevidéu, o São Paulo ficou no empate sem gols. Agora em casa, qualquer vitória coloca a equipe tricolor entre os 8 melhores times da América do Sul. Na mira do São Paulo, Alex Sandro treina com o time da Terceirona do Paraná enquanto define futuro. Decisão de utilizar a estrutura do clube é do próprio jogador para manter a forma física. Na mira do São Paulo, e ainda sem uma definição de futuro, o lateral esquerdo Alex Sandro treina com o elenco do Hope Internacional, time da terceira divisão do Paranaense. As atividades ocorrem no estádio Atílio Jonedes, em Campo Largo, cidade da região de Curitiba. A decisão de utilizar a estrutura do Hope Internacional partiu do próprio jogador para manter a forma física. Alex Sandro tem residência em Curitiba, o que facilita estar presente nos trabalhos com o grupo profissional que se prepara para a disputa da Terceirona do estadual, que começa. Alex Sandro deixou a Juventus em junho, mas ainda avalia opções no exterior. Em meio a isso, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, revelou que teve uma conversa com o jogador e que ele garantiu que caso opte por voltar, dará preferência a ouvir uma primeira proposta do tricolor. O jogador de 33 anos é formado na base do Atlético e nas últimas semanas acompanhou da Liga Arena a partida contra o São Paulo, após um convite da diretoria do Furacão. Na ocasião, o tricolor venceu por 2-1 pelo Brasileirão. Alex Sandro chegou aos 15 anos no Atlético. 2 anos depois, em 2008, já estava no profissional. Ele foi para o Santos em 2010, em 2011 seguiu a Europa, onde jogou no Porto e também na Juventus. O lateral esteve na Copa do Mundo de 2022 e foi campeão da Libertadores com o Santos em 2011. A lateral esquerda é uma das prioridades do São Paulo desde o fim da temporada passada, quando Caio Paulista se transferiu para o Palmeiras. Wellington, sem acordo, deve deixar o clube em 2025, pois aceitou proposta do Southampton para 2025.